E o portal Jornalismo Verdade hoje vem fazer aqui a autópsia da CPI do Armazém da Família desta última quarta-feira, onde houve mais uma oitiva. Vários depoentes, como ex-gerentes do Armazém da Família, foram chamados para estar depondo e esclarecendo fatos a respeito do período em que o Armazém da Família funcionou aqui na cidade de Araucária. Por isso, hoje vamos acompanhar trecho a trecho, porque o clima ficou quente. Durante um dos depoimentos, Vitor Lassen, vulgo Sardinha, conhecido na cidade, advogado, também processado por espalhar fake news no município de Araucária, denegrindo a imagem de jornalistas, políticos e intelectuais do município, foi ouvido e rebateu duramente a parte que Fábio Pavone, um dos relatores da CPI do Armazém da Família e vereador da Câmara Municipal, estava fazendo. Infelizmente, o presidente da CPI, pastor Eduardo Castilhos, acabou impedindo a fala de Pavone, o que deixou a situação desconfortável entre vereadores e também contra o depoente. Tá, seu Vitor Lassen, a gente tem aqui o boletim de ocorrência que foi feito pelo senhor mesmo, fez aqui no dia 5/3/2010, de um roubo de R$32 mil. Inclusive, eu até queria te perguntar por que o boletim foi feito somente 12 dias depois do assalto. Se aqui no boletim consta que o assalto foi feito no dia 23/2, por que foi demorado tanto tempo para se registrar o boletim do assalto? Olha, eu preciso recordar, mas eu não me recordo desse boletim de ocorrência, vereador. Eu não me recordo porque eu não sofri nenhum assalto, vereador. Algo está errado aí. Eu não me recordo de assinar nem boletim de ocorrência dessa natureza. Tá, mas o boletim de ocorrência está feito aqui, Irani Vitor Lassen, boletim feito na Delegacia de Polícia Civil. Ou então o senhor está mentindo ou a Polícia Civil está mentindo. Vereador, eu recordo que eu acompanhei o senhor Anádio. Tá, mas o boletim está feito no seu nome aqui. Irani Vitor Lassen, RG 48 51 74 39. O boletim de ocorrência está aqui, registrado na Delegacia de Araucária. O boletim de ocorrência número 2010/177800, registrado pelo senhor Irani Vitor Lassen, a data de 3/5/2010. Só que ele disse que o roubo foi no dia... Está aqui, data do 4, 23/2/2010. Então dá uma divergência aí de 12 dias. Vereador, pela ordem, eu não me recordo de ter feito essa declaração da delegacia, tá? Não me recordo de terem levado dinheiro, até porque não existia falta de dinheiro, vereador. Então até eu tenho surpreso, gostaria de saber esse boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência está registrado no teu nome aqui, tá? A gente tem esse de 32 mil. Eu gostaria de saber se faltou esse dinheiro, tá? Porque não faltou esse dinheiro. Tá muito estranho tudo isso. Tá. Jamais eu faria uma declaração falsa. Sim, não é a CPI que está dizendo isso, tá? É um boletim de ocorrência. Está no sistema da Delegacia de Araucária. Sim. Inclusive levaram nessa tentativa, não me recordo esse, levaram inclusive uma mochila, um uniforme de futebol do motorista na época que estava dentro do Nilson, que já foi ouvido aqui. E a outra situação, onde pegaram, não sei se foi 2 ou 3 malotes, que pegaram o diretor, que pegaram na rua. Não aconteceu no estabelecimento. Eu desconheço esse boletim de ocorrência e estou curioso e gostaria até de saber quem fez essa declaração. Os dados, pelo que o vereador está mencionando, são meus, porém eu não me recordo de assinar nada disso, porque não ocorreu isso. A gente tem um outro boletim de ocorrência aqui, boletim de ocorrência 2010/351837, registrado em 6/5/2010. Ele dá conta de R$100 mil que foi levado do Armazém da Família, sendo 59 mil do Armazém Planalto e 40 mil do Armazém Central. Esse boletim de ocorrência, ele
ele foi registrado pelo senhor Nádio, mas ele desrespeitia o armazém que o senhor era gerente, né? O armazém do Planalto, de uma quantia ainda maior, de R$59 mil. Senhor Vitor Lassi, mas um valor tão alto, né? Imagine R$100 mil na época, 12 anos atrás, R$100 mil dava para comprar uma casa. Transportado assim, sem nenhum tipo de segurança, simplesmente catava o dinheiro e ia para a rua com esse dinheiro, não tinha nenhum procedimento, ninguém, assim, não tinha um trato com a coisa pública, né? O dinheiro não é meu, então eu cato, vou lá e transporto de qualquer forma. Diretor, diretor, me desculpe a realidade, mas aí não depende do gerente, né? Nós recebíamos ordens para que a gente transportasse. E para não corrermos riscos, eu, como gerente, eu me neguei. Aí o que aconteceu? A secretaria decidiu para que o diretor fizesse esse transporte. Então, me perdoe, mas eu não tenho nada a ver com isso. Essa situação do transporte. Quem dava essas ordens era o secretário de Agricultura, de Abastecimento? Possivelmente. Não posso afirmar, mas o diretor que fazia a coleta, inclusive, nos 3 armazéns e levá-la até o campo. Até, vereador, desculpa, existem 2 inquéritos na delegacia, existe também um processo criminal que tramita em segredo de justiça, tem até o número dele aqui, para apurar exatamente esses fatos aí referentes aos assaltos, correto? Não sei se o vereador, na condição de policial que tem acesso, não sei se o vereador se atentou a isso, buscou alguma informação. Sim, senhor. Então, com relação aos assaltos, inclusive esses 2 que eu citei aqui, um boletim de ocorrência de R$100 mil foi levado ao armazém da família. Tem conhecimento, sim. Inclusive, eu tive acesso aqui a esses 2 boletins de ocorrência que diz respeito à sua época, né? Porque tem bem mais de outras épocas que o senhor não estava gerente. Mas aqui chama a atenção os valores, né? Um de R$100 mil foi registrado pelo Anádio, e esse outro que eu registrei aqui, que eu falei, o senhor mesmo fez boletim de ocorrência, está no seu nome aqui. Sim, esse eu desconheço, vereador. Esse eu desconheço. Então, o senhor desconhece, mas é um documento público, né? Ou então a delegacia está mentindo. Pois é, vereador, alguém está mentindo porque, veja bem, se esse boletim de ocorrência existisse realmente, tá? Se esse boletim de ocorrência de R$32 mil fosse verdadeiro, tivesse eu relatado, vereador, com certeza eu teria encontrado falta do dinheiro do caixa do armazém, tá? Outro detalhe, aqui existe um boletim complementar, o qual eu desconheço. Não foi feito. Até gostaria de ver a assinatura desse boletim de ocorrência. Tá. Seu Vitor, a gente abriu essa CPI do Armazém da Família, deixa eu só contextualizar aqui para o senhor que já existe um processo, né, na Justiça devido a essa dívida que a Araucária tem com Curitiba. E aí, a gente acompanhou ali nas redes sociais, por vezes ali, o senhor próprio criticou a CPI, dizendo que não precisava, porque já tem um processo na Justiça. Mas como o senhor sabe, né, o senhor tem conhecimento jurídico, a própria Constituição garante o direito dos vereadores, dos parlamentares a apurar, né? Então não quer dizer que tem lá na Justiça que a Câmara não possa abrir uma CPI. Então, devido, né, a essas críticas, o senhor estava preocupado com alguma coisa? Presidente, pela ordem, aí, acho que pergunta pessoal. Nem fiz a pergunta ainda, senhor Vitor Lassi. Gostaria que o vereador se atesse aos fatos, às perguntas. Sim, eu estou contextualizando porque eu quero fazer a pergunta de maneira que o senhor entenda o que eu estou querendo dizer, né, porque o senhor demonstrou muita preocupação nas redes sociais com relação à CPI. Jamais, porque eu acompanho o processo judicial. Inicialmente era uma execução, posteriormente virou um processo de conhecimento. Sim, mas o senhor demonstrou preocupação, inclusive criticando a CPI, a razão dela existir, e aí isso chamou atenção,
né, para o senhor mesmo. Aí a gente começou a pesquisar ali e encontramos algumas coisas referentes ao senhor, que é um homem público, né, algumas questões aqui de processos públicos, né, que envolvem o senhor, por exemplo, de porte ilegal de arma, de furto, de crimes eleitorais, de estelionato. Vereador, por favor. Gentileza, Por favor, vereador, não pode se manifestar. Tá. Vereador, eu acho que é a sua pergunta, vereador, me desculpa. Não, mas eu nem fiz a pergunta ainda. Mas se o vereador quiser falar de Por processo... favor, eu vou pedir para o vereador que a gente fique apenas nos assuntos que diz respeito à CI, né, ao Armazém da Família. Mas eu nem fiz a pergunta ainda, eu não posso perguntar? Mas, por favor, vereador, vou solicitar que o senhor... Se for para falar dos meus processos, vereador, eu também puxo o seu CPF no sistema e também vamos falar nos seus. O que o senhor acha? Eu vou pedir para que ambos fiquem apenas no assunto que é devido à CPI do Armazém da Família. Por favor, Se o vereador tiver serviço de alguém, é diferente. trabalhos, ou senão a gente vai parar os trabalhos. Por favor, eu não vou deixar a palavra. Eu vou fazer a pergunta. Então seja direto, vereador. Faça a pergunta que tem pertinência. É que eu nem fiz a pergunta Aqui para ainda. Eu responder. quero questionar aqui o seguinte: o senhor criticou a CPI, demonstrou preocupação, né, com o que está sendo essa CPI. Então, a gente foi analisar tudo isso, né, e a gente achou que alguns processos relativos sobre o senhor, que é um homem público. Então, a gente está contextualizando justamente para te perguntar por que de tanta preocupação, né? Inclusive, a gente achou processos aqui de fake news na internet em relação à sua pessoa. A gente achou processos aqui, inclusive de uma empresa fantasma envolvendo seu nome, né? Está no jornal aqui na tribuna. Então, eu gostaria de te perguntar por que tanta preocupação com isso, né? Que chamou a atenção justamente para o senhor. Se o senhor tivesse ficado quietinho lá, não teria chamado a atenção. E gostaria de perguntar por que o senhor se preocupou tanto assim com a CPI. Vereador, para começar a conversa, não tenho preocupação nenhuma com a CPI. Nunca tive. Tá? E desafio qualquer um a me acusar, de apresentar uma prova que eu tenha feito algo de errado dentro do armazém. Tá? Percebo que a sua pergunta está direcionada à minha pessoa. Percebo que o vereador está com um problema pessoal comigo. Tanto é que esses dias numa sessão o vereador falou com publicação minha a dictadura polícia. O vereador não gostou. Vestiu a carapuça. Não me referi a aquela publicação, o senhor se referia à minha pessoa. Eu vou pedir mais uma vez para que tanto o vereador quanto os depoentes já tivessem um assunto da nossa comissão que é o Armazém da Família. Eu já respondo, só, por gentileza, só concluir. Peço desculpa se o vereador se sentiu ofendido, tá? Em nenhum momento me referi a pessoa dele, mas assim, o vereador esteve dentro do meu escritório me chamando de sardinha. Então, da mesma forma, o vereador exige respeito, também exige que não me chama pelo apelido também. O senhor é conhecido na cidade como Sardinha, todo mundo te conhece como Sardinha, não é? Eu pedi para a comunicação que interrompa a transmissão, por favor, e eu vou solicitar uns 5 minutos de pausa na sessão e a gente já logo retorna. E não parou por aí. Nesta quinta-feira, um dia depois de ser ouvido pela CPI do Armazém da Família, Vitor Lassen esteve na Câmara Municipal ameaçando o presidente da CPI, o pastor Eduardo Castilhos, assim como os demais membros da comissão. A pergunta que fica no ar é, diante das ameaças de Vitor Lassen para a CPI do Armazém da Família, qual o medo ou receio? E quais serão os próximos passos adotados pela CPI e também pelos demais vereadores da casa? Será que a CPI deve ser colocada em xeque? E o presidente da CPI, o pastor Eduardo Castilhos, deve permanecer como presidente, uma vez que interrompeu a fala de um dos membros dessa CPI, interrompendo de forma brusca a fala de Fábio Pavone durante as suas perguntas e interrogações feitas ao Sardinha, vulgo Sardinha, e também advogado Vitor Lassen. Alex Furtado para o portal Jornalismo Verdade no Ritmo da Notícia.